Para você de casa, agora o NTV News chegando. Em menos de 2 semanas já choveu mais de 250 milímetros em Patos de Minas. Chuvas causam transtornos e moradores de áreas em risco cobram ações da prefeitura. E você vai ver também. Mesmo com menor volume, o tempo chuvoso deve continuar. Bombeiros alertam para os riscos das inundações e deslizamentos. Operação Férias Segura mira o combate aos furtos e roubos em residências. Com risco de acidente, trecho de rodovia desbarranca em São Gotardo. A abertura da campanha das Folias de Reis em Patos de Minas. Festejos tradicionais também na comunidade de Sapé. Após investir em sistema voltaico, proprietários de fazenda reclamam de dificuldades para ter acesso ao serviço. Obra da Copasa danifica ruas no distrito de Pilar e moradores reclamam. A precariedade das estradas rurais em meio ao período chuvoso em Patos de Minas. Tem também análise da notícia e muito mais no NTV News, que começa agora. Já está em andamento a Operação Férias Seguras da Polícia Militar. O foco principal é prevenir as ações criminosas que têm como alvo as residências que ficam vazias nesse período de recesso. A operação foi lançada no dia 2 deste mês e tem o principal objetivo de desenvolver ações preventivas de crimes contra o patrimônio, modalidade criminosa favorecida pela ausência das pessoas em suas residências em decorrência da realização de viagens decorrentes do período de férias. A Polícia Militar ela tem mapeado os locais aonde podem potencializar, uma maior ocorrência de crimes, então a gente faz valer, além da presença policial, cartão programa direcionado, onde realmente precisa, nós utilizamos como reforço policial também, nós temos um reforço policial nesse período, além do efetivo das companhias, que rotineiramente já fazem a prevenção criminal, na sua área de atuação, também nós fazemos aí o apoio através dos militares da atividade meio, da 10ª região, ou seja, os militares da administração, eles também fazem, faz valer também, saem às ruas, fazem o policiamento preventivo, através de ponto base, presenças policiais, abordagens naqueles locais mais vulneráveis, aonde a análise criminal ela nos mostra onde precisa estarmos de maneira mais eficaz. O capitão Sarai vai dar algumas dicas importantes que podem evitar os crimes na cidade. Uma estratégia da polícia é contar com a rede de apoio de vizinhos protegidos. Se vai viajar, comunique ao vizinho que está viajando, para ele ficar alerta, quem estiver próximo, fazer essa vigia. Você vê basicamente como uma câmera viva. Nós temos o aporte também da sede de proteção, onde determinada situação for constatada, faça o contato via 190, que uma equipe da polícia vai deslocar para poder fazer essa verificação, até mesmo preventiva. Uma pessoa estranha que não costuma estar no bairro, está transitando e chama atenção, faz sim a denúncia, faz a ligação para a Polícia Militar, pelo menos verificar o que está acontecendo e afugentar uma possível possibilidade de um delito. Outro fator também é a questão de veículos. Nós temos uma incidência também nesse período de aumento de furtos a veículos, motocicletas, veículos 4 rodas. A gente percebe uma necessidade que a população tem que ter, uma conscientização de não deixar esses veículos estacionados em locais ermos, sem iluminação, mais afastados, que pode sim potencializar, aumentar uma possível ação de marginais para poder fazer esse tipo de crime. A Polícia Militar Rodoviária publicou alerta para interdição no quilômetro 77 da MG 235 em São Gotardo. A rodovia está parcialmente interditada no sentido São Gotardo-Matutina devido à parte da pista, como você vê aí, e do acostamento terem cedidos. O trecho foi sinalizado pela polícia, que chama atenção para os riscos. A via liga o município à cidade de Tiros, passando por Matutina. Olha, o Corpo de Bombeiros fez alerta aos motoristas para os riscos nas estradas que interligam a região e também nas vias urbanas diante da possibilidade de deslizamentos e de inundações. Além do alerta para os moradores que correm riscos de serem afetados pelas enchentes, o Tenente-Coronel Duarte fez alerta para os motoristas que vão trafegar pelas rodovias e pela Avenida Fátima Porto. No ano passado, a BR-365 que liga Patos de Minas a Varjão de Minas ficou interditada em diversos lugares com desmoronamento de barrancos. Nós reforçamos a preocupação com a população que trafega pelas rodovias, principalmente a 365, preocupar em relação ao escorregamento dos barrancos, que pode cair alguma árvore, isso gerar um acidente, e concitar, alertar e pedir que os motoristas evitem a Fátima Porto caso chuva de forma volumosa.
Então nós tivemos que retirar um veículo da Fátima Porto por conta de um trânsito de um veículo e um tráfego de um veículo numa área já inundada. Então essas são observações e orientações que a gente traz para que a gente transcorra esse período como o ano passado, sem nenhuma vítima, sem nenhuma pessoa em óbito ou ferida. Nossa preocupação é trabalhar com esse alerta precoce nesse momento, fazer a retirada das pessoas em tempo hábil para evitar tirar pessoas acamadas, com dificuldade de locomoção de madrugada, para que isso seja um momento de superação e contando também com o apoio da população, assim como ocorreu no ano passado. Depois do intervalo, a abertura da campanha das Folias de Reis em Patos de Minas, festejos tradicionais também na comunidade de Sapé. A campanha das Folias de Reis de 2023 foi lançada nesse fim de semana em Patos de Minas. No ano passado foi arrecadado cerca de R$500 mil. As doações são destinadas às ações beneficentes que são promovidas pela Sociedade São Vicente de Paulo. A missa de abertura da campanha foi presidida pelo padre João Gonçalves e aconteceu na sede da Sociedade São Vicente de Paulo, em Patos de Minas. A campanha de Folia de Reis de Patos de Minas acontece desde 1958, quando os primeiros grupos de folia se reuniam. Além de visitar as famílias em diversas regiões em Patos de Minas, os grupos de folias também buscam arrecadar fundos que são destinados para ajudar quem precisa. Hoje, são mais de 100 famílias assistidas pela associação e as vilas que estão nos bairros Vila Rosa, Cristo Redentor, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Fátima, Várzea e Vila Padre Alaor. A principal, que assiste 58 idosos e mantém 57 funcionários diretos. A parte das folias de reis é extremamente importante, né? As folias de reis a gente sempre fala, né, que são as veias, né, que chegam nos lugares mais longínquos, atingindo uma grande parte aí da população de benfeitores que às vezes não tem oportunidade de estar vindo aqui, né? Então essa renda do ano passado chegou aí em torno de R$1 milhão, foi entre o que as folias de reis vieram trazer para a gente nas apresentações e os leilões, aquele que foi feito nas comunidades. No ano passado, a campanha arrecadou quase R$1 milhão, dinheiro que é muito bem usado na ajuda às famílias assistidas e ao Lar Padre Alaor, que hoje tem um gasto anual que ultrapassa R$1.200.000. A grande preocupação dos organizadores da campanha esse ano é com o número de grupos de foliões, que reduziram em cerca de 50%. Patos de Minas é um dos lugares que tem mais folias no Brasil. Aqui é uma tradição grande. A gente tem próximo de 100 folias de reis aí na região. Só porque com a pandemia, muitas estão ainda no estado paradas ou trabalhando de uma maneira mais, às vezes, discreta. Muitas pessoas idosas, muitos membros que às vezes vieram até a falecer, né? Então, assim, a gente pensa que para esse ano a gente vai ter a presença aí de cerca de umas 50 companhias de folias de reis. E nesse momento a gente conclama aqueles que não vieram no ano passado, por um motivo ou outro, não preocupem tanto com, tem que demonstrar a arrecadação, não, que seja um valor mínimo que puder trazer, mas trazer a mensagem de Deus, trazer aí essa tão importante representatividade que eles têm para a comunidade, para a igreja, para aquilo que os Reis Magos deram de exemplo. A gente espera de cada companhia. Faça a sua inscrição, venha participar com a gente, né? Muito importante essa participação. O Mateus e o José Daniel montaram há 2 anos um grupo de folia, chamado Mensageiros de Santos Reis, justamente para tentar resgatar a cultura. Todos eles tiveram ou têm na família alguma pessoa que já participou da folia e esteve junto nesta campanha. Para nós é um prazer muito grande, né? Ver a pessoa ali, café que ela tem, receber a graça de Santos Reis. Quando tiver saúde, a gente vai estar junto. A folia de reis, para mim, pela descendência que eu tenho, significa a minha raiz. Porque hoje eu durmo pensando em folia, eu acordo pensando em folia, que eu gosto. Tenho essa devoção e por causa também que veio do meu pai, né? Aí já tem 12 anos que ele faleceu, mas até hoje a minha raiz mesmo que me motiva é por causa do meu pai. De acordo com esse historiador do patrimônio histórico de Patos de Minas e também gerente de Folia de Reis, o grupo surgiu para fomentar os jovens
a participarem das folias. Nossa cultura é muito viva e merece ser perpetuada e preservada, né? Essa foi a intenção da nossa folia. Eu brinco que nós temos alguns vovôs, né, igual eu que já estou um pouco mais velho, mas a maioria da nossa folia é o pessoal que está na faixa aí dos 18, 20 e poucos anos e são herdeiros de foliões. Quando eu falo herdeiros de foliões, são pessoas que são filhos, netos, bisnetos de foliões. Então, qual que foi a nossa intenção? Reunimos um grupo de amigos, né, pessoas que gostam de Santos Reis, são devotos e ao mesmo tempo gostam, né, da Folia de Reis. Então nos reunimos para, vamos dizer, trazer uma juventude para a nossa folia e fazer uma renovação da tradição, né? Hoje, o principal desafio do grupo é conseguir pessoas interessadas a ajudar e fazer o bem através da cultura das folias de reis, que tem a fé nos 3 reis santos. Toda visita nós sempre ganhamos as doações e essas doações são divididas, né, com pessoas. Às vezes nós já doamos para algumas pessoas que estão doentes, né, para o dispensário daqui de Patos, das regiões vizinhas também. Então nosso papel é esse, é um trabalho de formiguinha, vamos de casa em casa, conseguimos doações, arrecadações e esse de pouquinho em pouquinho nós vamos somando com outras folias que faz esse grande montante, né, que ajuda várias pessoas, várias entidades aqui da região. Pois é, na comunidade do Sapé, a festa de Reis atraiu milhares de pessoas para a tradicional entrega da folia. A mesa farta mostra um pouco do que foi servido durante a festa de Reis, na comunidade que fica na região leste de Patos de Minas. O Antônio foi o responsável pela preparação dos alimentos. Uma organização, né? Primeiro em lugar, a organização, e depois a gente reconhece cada um, né, a sua consciência de ajudar, né, e faz parte da festa. É isso aí que nós vamos até o fim. O evento, que aconteceu no Centro Comunitário da comunidade de Sapé, contou com dezenas de pessoas na organização e chegou à 15ª edição este ano. É uma alegria muito grande coordenar isso, estar com os amigos. Essa é a 15ª festa em família. É uma tradição de família e a gente pretende continuar, né? Porque depois de 3 anos parado, vem com a festa com essa plenitude toda, com esse tanto de gente, é muito gostoso estar fazendo isso. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a Deus por ter dado essa oportunidade para a gente fazer essa festa bonita, né? E todos aqueles que colaboraram com a gente de alguma forma, com ajuda financeira, doações, para que a gente pudesse fazer essa festa bonita que está acontecendo no dia de hoje. De acordo com os organizadores, este ano cerca de 2.000 pessoas participaram do evento. É com muito sacrifício, mas você vê agora nesse momento, tudo em paz, tranquilo, um desejo e um sonho realizado. E só temos que agradecer a Deus, primeiramente, Santos Reis, e a população que se fizeram presente, a todos que ajudaram, contribuíram de uma maneira ou de outra, que sendo só nós, a família, não faz festa, mas sim com toda a comunidade, vizinho, parente, amigos, e assim por diante. Fé e tradição, né, nas folias de Reis. A gente muda de assunto porque agora você vai conhecer o Bernardo, o primeiro bebê a nascer este ano em Patos de Minas. Com 48 centímetros e 3 quilos e 180 gramas, Bernardo nasceu às 8 horas e 46 minutos do dia 1º de janeiro de 2023. Este é o primeiro filho do casal Suelen Cristina e André Francisco. Foi uma bênção de Deus, porque é uma surpresa muito grande, é um privilégio, né? De ter uma criança nos meus braços bem no primeiro dia do ano. Nunca imaginava, né? Muitas coisas que eu passei, né? Então, eu não imaginava que essa criança iria vir no dia do 1º do ano. Então, eu sinto muito feliz, sinto muito orgulhosa, né? E eu creio que quando o meu filho crescer, ele vê essa reportagem um dia, ele vai se sentir orgulhoso também de ter nascido nessa data. Muito feliz, porque é o 1º do ano, né? No primeiro nascimento, então nós estamos muito felizes, que é uma surpresa muito grande até vir nesta data, porque nós vamos comemorar 2 coisas ao mesmo tempo. O pai, que é costureiro, conta que o nome de Bernardo foi escolhido em comum acordo pelo casal. É um nome forte, né? Nós põe junto, né?
ela escolheu o Bernardo, então nós decidimos colocar esse nome. André e Suelen estão juntos há 10 anos e só o casamento dos dois já tem 9 anos. A decisão de ter um bebê veio no início de 2022. Decidi, né, planejar de ter um filho. Então veio essa surpresa, né, graças a Deus, esse privilégio de ser anjinho. Eu fico muito feliz, né, e agradecida, né, por ter Deus preparado essa criança para mim. Bernardo nasceu no Hospital Regional Antônio Dias e, demonstrando gratidão, a dona de casa Suelen agradece a todo o tratamento e acompanhamento recebido no local. A equipe médica, os enfermeiros, os obstetros, né, me trataram super bem, né, e o meu parto foi ótimo. Eu, né, me senti muito feliz nesse dia. Não fiquei ansiosa, né, não fiquei, né, agitada. E eu me senti muito feliz mesmo nesse dia. Foi um dia mais lindo da minha vida, foi esse dia que é o nascimento do meu filho. Parabéns, né, ao casal, parabéns aos pais e muita saúde para o Bernardo. A gente faz um rápido intervalo, a seguir tem a previsão do tempo, mesmo com menor volume de chuva, o tempo continua chuvoso, viu? Então é preciso ficar muito atento. Em menos de 2 semanas já choveu mais de 250 milímetros em Patos de Minas. Já choveu mais de 200 milímetros em pouco mais de uma semana deste mês de janeiro em Patos de Minas. E o tempo estável deve continuar. Dos 300 milímetros de chuva esperados para todo o mês de janeiro, em apenas 9 dias, já foram registrados 252 milímetros. Segundo o climatologista Adalberto Vieira, mesmo com menor intensidade, as chuvas devem continuar. A ideia que nós estamos observando nesse período é que nós vamos ter chuvas pelo menos nas próximas 2 semanas. Só que são chuvas menos intensas como nós vivemos nesses últimos dias, o que dá mais tempo do escoamento acontecer. Então, a expectativa é que o rio ainda suba mais um pouco, mas que isso não seja tão preocupante como nós tivemos no ano passado. Então, nós esperamos que as chuvas continuem, mas com intensidade menor da agora para frente. Pelo menos nas próximas 2 semanas, a chuva deve perdurar. No ano passado, foram 2 enchentes no Rio Paranaíba, que já começou a alagar algumas áreas em Patos de Minas. O especialista explica que alguns fatores justificam esta repetição. A gente tem que entender que o clima ele é uma observação de pelo menos 30 anos de média, mas ele é sempre cíclico. Uma chuva, por exemplo, eu posso falar, essa chuva não ocorria há 50 anos. Nós falamos que é uma chuva de turno de retorno, de tempo de retorno de 50 anos. Então, tem chuvas com tempo de retorno de mais de 50 anos. Bom, o que nós estamos observando aqui é uma repetição de anos que nós já observamos anteriormente. Pode ser que o ano que vem nós já comecemos a entrar num declínio na quantidade de chuva, o que é, teoricamente, estimável. Nós esperamos que a chuva se mantenham aí, pelo menos, próximo da normalidade. Pois é, o IMET voltou a publicar aviso de chuvas intensas que devem ocorrer entre esta segunda e terça-feira. Então vamos conferir os detalhes na previsão do tempo. Previsão do tempo. A terça-feira no Alto Paranaíba e Noroeste deve ser de céu com muitas nuvens e pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A umidade relativa do ar registra 70%. Em Patos de Minas, as temperaturas variam entre 20 e 26 graus. Em Vazante, de 21 a 28. Em Carmo do Paranaíba, de 20 a 26 graus. Em Presidente Olegário, a máxima prevista é de 27 graus. E em Coromandel, mínima de 20 e máxima de 28 graus nesta terça-feira. Daqui a pouco tem a análise da notícia aqui no News. Você vai ver que após investir em sistema fotovoltaico, proprietários de fazenda reclamam de dificuldades para ter acesso ao serviço. Chuvas causam transtornos e moradores de áreas de risco em Patos de Minas cobram ações da prefeitura. Agora a gente mostra o dilema enfrentado pelos proprietários de uma fazenda no município de Lagoa Formosa que optaram pela instalação do sistema fotovoltaico em sua propriedade. Fizeram um alto investimento, mas até agora o serviço não foi realizado. Gado na baia e leite sendo tirado fresquinho. Nessa fazenda, que possui 50 hectares e fica a cerca de 18 quilômetros sentido a Varjão de Minas, a produção segue a todo vapor. Por dia,
quase 3.000 litros de leite são ordenhados. Toda a produção é vendida para uma grande empresa que busca diariamente o produto. Vendo o negócio familiar crescendo, a dona Lucimar resolveu em 2020 que deveria aumentar os lucros da fazenda. Foi então que ela resolveu investir na energia sustentável para gerir a produção de leite. A empresa esteve aqui, explicou como que funcionava, né? E disse que era rápido. A gente precisava da trifásica, então aqui teria que puxar a trifásica. Aí, mas ela tá só 1.400 metros. Aí a gente pagou para a CEMIG na época 68 mil e foi o total do financiamento de 320. E tirou 68 mil para a CEMIG, o restante foi das placas. E em outubro, 1º de outubro, a gente já começou a pagar o financiamento de 2020 e está até hoje. Primeiro teve o desembargo, que o vizinho não aceitou que colocasse o padrão, passasse energia dentro da terra dele. Ele queria mudar o poste, aproveitar a oportunidade. A CEMIG não aceitou, queria colocar naquele lugar e ele não assinou. Aí foi para o desembargo, mas eles falaram que eram 6 meses só, resolvia. E nesses 6 meses está até hoje. Sem resolver, aí eu pago uma conta de 10 a 12 mil de energia, mais quase 9 mil da parcela do financiamento. Já se passaram 2 anos e o que era para ser um sonho de economia se tornou um pesadelo. Ela chegou a investir 320 mil reais. 68 mil era para pagar a CEMIG para realizar a mudança de sistema elétrico de monofásica para trifásica. Hoje, dona Lucimar tem boletos para pagar e uma energia que não comporta a produção que ela desejaria. Ainda a energia que é muito ruim, que até os pessoal que vem olhar os motores, essas coisas, diz que é porque é monofásica, né? Aí ela oscila muito, que se fosse a trifásica, a gente ia ter menos problema. Ano passado mesmo, os motores do tanque queimou os 2. Ficou na média de 18 mil, tem laudo tudo técnico, né, que trocou, mas nem assim a CEMIG responsabiliza nada. No galpão onde o leite é ordenhado, existem grandes ventiladores e motores de alta tensão. Sem contar que os tanques de leite também exigem uma potência máxima de energia. A nora da dona Lucimar, que estuda medicina veterinária, conta que a fazenda tem vários picos de energia e que a propriedade já chegou a ficar 3 dias no escuro. Um prejuízo não só financeiro, como também para a saúde do animal leiteiro. Filhotes delas, os bezerros, não mamam nelas em si. Então, no caso, teria que tirar, a gente tira 3 vezes ao dia e não pode ficar. Se ficar, dá mastite, elas perdem peito, perdem ubre, então tem muita perda também. Revoltados e sem saber a quem recorrer, elas pedem uma resposta da empresa que fez a venda. E a companhia de energia, que até agora não fez nenhuma ligação da energia trifásica. A gente quer que algo seja feito porque a gente precisa dessa produção, a gente precisa dessa energia que ajudaria muito, a gente não perderia produção, o laticínio também não perderia o leite, a qualidade, as vacas também não sofreriam com as doenças que pode vir a perder por não tirar o leite ou ficar sem energia. A gente luta aqui para sobreviver porque não é fácil tirar leite, todo mundo sabe disso. E a gente fazer um investimento desse tamanho e levar prejuízo desse jeito? Tem como não. A empresa responsável pelo sistema fotovoltaico disse que a responsável pela demora e pela não execução do serviço é de única responsabilidade devido à morosidade da CEMIG. Nós enviamos questionamentos à Companhia de Energia Elétrica, mas ainda não recebemos respostas sobre essas reclamações. Comigo, Gui Boaventura, para análise da notícia nesta segunda-feira. Boa noite, Gui. Nós temos um impasse aí que tem causado prejuízo para esses produtores. Boa noite para você, Odair. Boa noite ao nosso telespectador. Olha, esse monopólio que nós vivemos aí em relação a esse tipo de prestação de serviço na questão energética, no Brasil, esse monopólio dos estados, nós só temos uma companhia fornecedora de energia e ela faz o que quer. É como a Copasa aqui, ó. Ela faz o que quer. Por quê? Porque é monopólio. Você não tem nenhuma outra opção. Ah, não tem jeito. Mas então tinha que ter uma legislação um pouco mais rígida e tirar o Estado, inclusive, desse tipo de prestação de serviço, deixar o Estado deixar de ser sócio dessas concessionárias,
para que a gente tenha uma condição de aplicar o Código de Defesa do Consumidor, pelo menos. E temos uma legislação um pouco mais competente para isso, porque a CEMIG faz o que quer. E ponto final. Sabe, ela tem o jeito, a regra dela para prestar o serviço para você. Você paga o que ela quer, do jeito que ela quer. Esse tipo de extensão de rede aí, por exemplo, é uma necessidade que o consumidor tem e ele tem que pagar por isso. Ele tem que pagar para a CEMIG fornecer para ele um produto que ele vai continuar pagando, que é a energia. Né? Então, as condições para o fornecedor te entregar o produto, é você que tem que bancar. Você vai lá, banca, tem uma negociação aí, depois uma devolução da CEMIG, mas você que tem que bancar isso aí. A extensão de rede, esse produtor aí, ou essa produtora, está bancando do bolso dela. Já pagou, inclusive. E é assim a regra. Você vai lá e paga e ela faz para você no tempo que ela quiser, do jeito que ela quiser. Isso acontece em empreendimentos rurais, isso acontece em empreendimentos urbanos, isso acontece em loteamentos que nós temos aí, que tem vários problemas, né? Muitos problemas em relação a isso. A pessoa o empreendedor fecha um loteamento, por exemplo, faz todo o trabalho que deveria ser feito pela CEMIG, ela vai lá, recebe, fiscaliza, acha que não está bom, não, eu não quero colocar o poste aqui, eu quero colocar o poste acolá, e pronto, final. Então, é uma questão assim que, sabe, não dá para entender que nós vivemos esse tipo de coisa ainda no século XXI. É preciso ter uma legislação nova em relação a isso, que garanta ao consumidor que ele vai pagar por aquilo, mas que não tenha que chorar, implorar para que a prestadora, que é única no Estado, lhe preste aquele serviço. Paga primeiro, espera, tem esse tipo de dissabor, tem um punhado de prejuízo, né? Tem grandes prejuízos. O prejuízo que essa produtora está tendo aí é um negócio assim inaceitável, por conta do fornecimento. Como é que o produtor rural, ou o industrial, ou o comerciário, ele vai produzir nesse país com um tipo de produção dessa aí? Esse insumo que ele tem, que é a energia, que ele precisa, é necessário que ele tenha isso aí na sua propriedade, isso tem que ser fornecido a tempo e a hora. Ele vai produzir, ele vai gerar impostos para esse país. Mas não, né? No meio do caminho tinha uma CEMIG no meio do caminho. Investimento alto demais para poder tomar um prejuízo assim. A gente mudando de assunto, a chuva intensa no fim de semana, Gui, provocou inundações e estragos diversos em Patos de Minas. Olha só, a prefeitura decretou situação de emergência, mas alguns moradores estão reclamando da demora na tomada de ações por parte do município. 2022, ano em que patenses foram afetados por 2 enchentes do rio Paranaíba em um curto espaço de tempo. As cenas voltaram a se repetir em período de 1 ano. O grande volume de água fez com que mais uma vez o rio Paranaíba subisse e transbordasse em alguns locais. Essa foi a primeira vez que o rio Paranaíba subiu 3 metros em menos de 24 horas. Com o agravamento da chuva, o prefeito de Patos de Minas decretou situação de emergência. Por diversos pontos de Patos de Minas, a água deixou rastros. O córrego do Monjolo transbordou mais uma vez. Um carro chegou a ficar ilhado. Essa é a última casa localizada na rua Carmo do Paranaíba, no bairro Vila Rosa. Ela ficou assim, tomada pela água que avançou rapidamente. Eu entendo menos que o Tenente Fernandes e o comandante, mas como a gente já teve a experiência no ano passado, aqui é o seguinte: o córrego ele deságua no rio Paranaíba lá adiante e até um certo ponto o córrego vai sendo represado e aí ele sobe primeiro do que o rio, até um certo ponto. Depois, como tudo fica represado, acaba subindo junto. Mas ele é o primeiro lugar a ser monitorado, porque é o primeiro lugar que sobe, né? Então aqui na rua Carmo Paranaíba aconteceu isso. E mais cedo estava mais cheio do que agora, né? Até desceu um pouco, mas pode voltar a subir. Ontem a gente tinha uma situação, como eu disse, 3 metros abaixo e subiu. Como a gente tem previsão de chuva e como também o rio, obviamente, ele vem
de Lagoa Formosa, Carmo do Paranaíba e outros municípios, se estiver chovendo muito lá na cabeceira, ele vai acabar subindo aqui também, que é o que está acontecendo agora, motivo pelo qual a gente está em alerta. No ano passado, o prefeito de Patos havia prometido que população em estado de vulnerabilidade seria retirada do local. Promessa não cumprida, visto que após serem levadas para abrigos, voltaram para as casas afetadas pelas enchentes. O município, de tudo que o brasileiro paga de imposto, vai para as prefeituras 10%, para o estado 20%, 25% e para o governo federal 70%. A prefeitura, ela não tem condições de fazer casa para todo mundo num período assim curto e já fazer essa mudança. A gente fez, através da Defesa Civil, principalmente, todo esse inventário de todas as ruas, de todos os imóveis, com cada dano que foi ocasionado, e passamos para o governo federal para pedir essa verba, e agora, com esse acontecimento desse ano, a gente espera que o governo federal tenha ainda mais sensibilidade em relação a essa situação, e nem que a gente comece a transferir pelo menos os que são mais atingidos, digamos assim. Quando aconteceu a última enchente, Cícero, que morava no bairro Jardim Paulistano, relembrou a promessa feita por Falcão e afirmou que, quando mudou, não recebeu nenhuma ajuda da Prefeitura Municipal. Tem exatamente um ano que nós estávamos aqui nesse mesmo problema, com a mesma... E eu tive que mudar correndo, que minha mãe que mora aqui, eu não moro aqui, eu morava no Paulistano, no caso, né? Então tem um ano que eu mudei daqui, e o ano passado o prefeito esteve aqui, nessa mesma ocasião, a água aqui no joelho da gente, a gente mudando aqui debaixo daquela correria, e ele prometeu que esse ano não teria ninguém mais aqui, ele ia tirar todo mundo daqui, ia colocar num lugar decente para o pessoal ficar de boa, né? Quer dizer, hoje está acontecendo o mesmo problema, o prefeito está aqui, presente aqui, está vendo a situação, entendeu? E não teve nenhuma providência. Todo mundo só chega e, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vem vereador, vem isso, vem aquilo, mas ninguém toma providência. Então, quer dizer, eu só peço o seguinte: eu saí, graças a Deus, não estou dependendo disso aqui mais, nem do Paulistano, nem aqui da Vila Rosa, mas minha mãe está aqui ilhada, está ali querendo mudar toda hora. O ano passado, a senhora daqui morreu só de ver a água chegar no portão dela. Ela deu um infarto aqui e faleceu. Hoje, a filha dela passou mal ali em ver a água chegar na porta. Então, quer dizer, cadê a autoridade para tomar providência disso? A gente vai ficar assim até quando? Quem ajudou a gente foi um vizinho, que pegou o caminhão dele e fez a mudança de todo mundo, todos os vizinhos. Quando a prefeitura chegou lá com o caminhão, já tinha mudado praticamente todo mundo, ele. Inclusive, depois o caminhão dele fundiu o motor, que entrou na água lá, fundiu o motor, entendeu? E cadê? A prefeitura devia ter pelo menos chegado e falado assim: não, nós vamos ajudar você pelo menos ajudar a fazer o motor do seu caminhão aí. Não, nem isso tiveram ajuda. Foi o vizinho que ajudou a fazer o motor do caminhão do rapaz. Então, isso é uma coisa que a autoridade teria que estar presente. Não teve, nós não tivemos ajuda. Depois nós tivemos, depois chegou todo mundo lá querendo ser o bom, mas depois da vaca estar morta, o que adianta? Na rua Francisco Braga Mota, bairro Jardim Panorâmico, o asfalto ficou assim, destruído, oferecendo riscos para quem passa por ali. O morador fica indignado com uma promessa que não foi cumprida, reclama muito porque o rio avança novamente em direção à casa, à residência da mãe dele. Vale, Odair, vale a análise e o comentário desse personagem aí, dessa nossa matéria. Ele falou tudo, absolutamente tudo. E eu fico pensando e analisando aqui como é que o político brasileiro gosta de aproveitar as oportunidades, né? Como é que o político brasileiro gosta de ter o controle da situação, mesmo que aquilo se repita por várias vezes, por vários anos, como é o caso da enchente do Rio Paranaíba. Todo mundo sabe que ali vai encher, todo mundo sabe que em determinados anos, quando chove muito, como foi o caso do ano passado, como está sendo o caso desse ano, Paranaíba vai derramar, vai invadir casas. Por que não se toma uma providência definitiva, como foi tomado lá no bairro Jardim Paulistano? Que precisa de mais providência lá para proteger, porque lá ainda tem área de inundação. Como é que se faz isso? Tem que se fazer um projeto. O município tem que conseguir
uma terra, e ele tem terra para isso, tem espaço para isso no município, fazer um projeto, buscar a verba do governo federal, indenizar essas pessoas, tirar dali e declarar aquilo ali, fazer uma lei declarando como aquilo ali área de APP, ou área inundável, área de risco, que não pode ser habitada, né? E deixar aquilo ali no vazio. Porque senão vamos continuar correndo atrás sempre, nós vamos continuar indo atrás sempre. Mas isso não se faz de um... Eu falei hoje, inclusive, daí, já se passaram 300 e tantos dias, né, 365 dias da última enchente, ou da primeira enchente do ano passado, quer dizer, já se passou um ano, e ninguém falou absolutamente nada. Mas você queria que fizesse tudo isso no ano? Não. O que se tem que ter é um projeto. Já era para ter sido feito um estudo, já era para ter sido feito um projeto para se fazer esse tipo, soubesse como é, conversasse com a população, porque isso demanda de convencimento, mas o projeto já era para estar pronto já. Já era para estar pronto um estudo, já era para ter iniciado pelo menos isso. E nada, estamos esperando a próxima enchente para correr lá com o caminhão da prefeitura, para fazer a caridade de tirar a pessoa com os móveis todos dentro d'água, as pessoas sendo socorridas pelo bombeiro e sendo retiradas das suas casas sem nenhuma solução definitiva. Isso é muito provinciano. E isso é muito politiqueiro, esse tipo de atitude. É preciso que tenhamos consciência disso e tomemos uma providência definitiva. Então não vamos lá tirar. Não é nada disso que eu estou dizendo. Essas pessoas ainda vão precisar de socorro até ter solucionado definitivamente esse problema, mas com uma perspectiva pelo menos em vista, sabendo que daqui 1 ano, 2 anos, isso vai estar resolvido e nós não vamos ter mais que correr atrás. Senão vai ser essa cantilena a vida inteira. Ano que vem não tem enchente, passa todo mundo bem, todo mundo esquece disso, vamos lembrar disso de novo na próxima enchente, porque o Paranaíba sai da caixa, toma o lugar que é dele, invade casas e desaloja pessoas, e isso se repete. Há quantos anos? Pois é, ainda sobre esse assunto, o Rio Paranaíba chegou na tarde desta segunda-feira, de acordo com a Defesa Civil, a mais de 9 metros do seu nível normal, 9,27. Com o aumento no volume de água, mais áreas de risco estão prestes a serem alagadas. No bairro Vila Rosa, logo no fim da rua Carmo do Paranaíba, uma cena parecida ao que foi vista no ano de 2022. Na primeira casa, a água está quase na altura dos joelhos, e para não perder nada, alguns moradores já retiraram os móveis do local e buscam abrigo em casas de familiares. Nas demais casas, os vizinhos também estão terminando de lavar as roupas e se preparam para esvaziar os imóveis. Do alto de uma casa no bairro, é possível ver como a água está se aproximando dos imóveis. Em outra extremidade da cidade, aos fundos do bairro Jardim Quebec, a água do Rio Paranaíba está mais distante, porém pode ser vista se aproximando aos poucos. Por meio das réguas instaladas no Rio Paranaíba pelo Corpo de Bombeiros, é possível constatar que a medição do nível da água está em 9 metros e 27 centímetros, cerca de 1 metro a mais do que foi registrado no dia anterior. Na Ponte do Arco, a quantidade de água do afluente volta a atrair curiosos. A situação é de alerta e moradores das áreas de risco podem acionar a Defesa Civil pelo número 199 ou os bombeiros pelo 193 para obter informações ou apoio. A gente continua fazendo esse monitoramento que o bombeiro vai repassando aos órgãos de imprensa desse avanço ou da diminuição no volume de água aí do Paranaíba. A gente fica de olho, até porque a gente agora há pouco mostrou que a previsão é que as chuvas vão continuar por pelo menos umas 2 semanas, mas essas 2 semanas deve ter um volume menor de chuva e aí a expectativa é de que o Paranaíba não avance tanto. Mas a chuva não vai parar, de acordo com a meteorologia. Vai continuar por pelo menos mais 2 semanas, com um volume não tão intenso quanto a gente viu aí nesses primeiros 9 dias do mês de janeiro, que foi mais de 250 milímetros, de acordo com o professor Adalberto. Vamos fazer um rápido intervalo então. Em instantes a gente fala da precariedade das estradas rurais em meio ao período chuvoso, né? E ainda a obra da Copasa danifica ruas no distrito de Pilar e causa indignação.
A gente segue falando de chuva porque em Pilar, distrito de Patos de Minas, a situação é esta que a gente vê aí nas imagens. Os moradores reclamam da demora para a conclusão de uma obra da Copasa para coleta e tratamento de esgoto que teria iniciado lá no mês de novembro de 2022. De lá para cá, com o tempo chuvoso, a situação ficou bastante complicada, né? As intervenções feitas pela empresa de saneamento têm dificultado aí a trafegar pelas vias e até entrar em casa. Em muitos locais não está sendo nem possível isso. Por meio de nota, a Copasa disse que as obras de ampliação do sistema de esgotamento sanitário realizadas no distrito de Pilar, pertencente ao município de Patos de Minas, serão retomadas tão logo as condições climáticas permitam. De acordo com a empresa, a conclusão será o mais breve possível, sem dar uma data para isso, mas afirmando que deve ocorrer depois que a empresa receber autorização judicial para adentrar as áreas que passam por processo de regularização fundiária, meu caro Gui Boaventura. Pois é, eu fico imaginando o seguinte, é desse jeito mesmo que vai fazer? Não, você tem autorização já para fazer a obra toda? Você já negociou com os donos dos terrenos por onde vai passar essa obra? Não, ainda não, mas eu vou começar aqui e vou empurrando com a barriga. E fica por isso mesmo. Olha essa situação dessa rua aí, ó. Deixar uma rua num distrito, numa situação dessa aí, e a gente entender que a Copasa é uma prestadora de serviço, ela devia agradar ao consumidor, e muito pelo contrário, ela impõe essa situação. E começa uma obra dessa no mês de novembro, com uma previsão de chuva que nós estávamos tendo para o final do ano, como aconteceu. Aconteceu chuva em novembro, aconteceu em dezembro, está acontecendo em janeiro, vai acontecer em fevereiro, e a previsão é de que vá até final de março, com muita chuva na região sudeste do Brasil nesse ano. E aí, mas esse pessoal mora mesmo lá em Pilar, né? Distante daqui 70 quilômetros, e esse pessoal lá não vai vir aqui reclamar, e eles vão ter que tolerar, porque nós estamos fazendo uma obra lá. O seu Zé, o seu Joaquim, o seu Manuel, eles não podem nem entrar dentro de casa, mas estão reclamando de quê? Nós estamos fazendo uma obra da Copasa para depois cobrar deles a água, para depois cobrar deles o esgoto, para depois ganhar dinheiro nas costas desse consumidor, mas nós vamos incomodá-los o quanto a gente quiser, porque não tem ninguém para cobrar da gente. Nós não temos uma autoridade aqui no município que coloque a Copasa no seu devido lugar. Antes que você vai fazer essa obra, não vai fazer essa obra desse jeito, não. Aqui você tem que fazer de acordo com a necessidade da população e respeitando a população. Mas nós não temos ninguém para fazer esse tipo de coisa, para impor a regra para uma concessionária dessa aí, porque entrega o problema para ela, depois o povo vai falar que o problema é da Copasa, não é do município. E pelo contrário, o problema é do município, o dono do serviço é o município. A Copasa deveria, como concessionária, deveria obedecer à regra do município, mas não obedece à regra do município. Ela é dona da situação, ela faz o que quer aqui no nosso município, tanto na zona urbana quanto na zona rural e assim também nos distritos. É isso que nós vivemos, sabe? E não tem jeito, não tem volta. Por quê? Porque nós não temos ninguém, nós não temos uma autoridade que ponha o pé na frente e fala não. Respeite o povo desse município. A Copasa é uma prestadora de serviço e vai ter que cumprir porque nós vamos lá abrir, vai lá abrir, eu vou para lá para ver se você vai abrir realmente. Sabe? Não pode ser desse jeito. Não é assim que a banda toca. É preciso respeitar as pessoas, principalmente respeitar o pagador de impostos, o consumidor, que além de pagar impostos, né, uma carga tributária como nós pagamos nesse país, ainda paga caro por um serviço como o serviço da Copasa, por exemplo, que é um dos mais caros do Brasil. A gente continua falando de buraco, Gui. A gente mostrou aqui na semana passada a erosão que danificou um trecho da BR-365 entre Patos de Minas e Patrocínio. Hoje, nossa reportagem voltou ao local. Com rachaduras maiores e solo ainda mais afundado devido às chuvas intensas que caíram durante o fim de semana, uma erosão na BR-365 continua preocupando os motoristas que transitam pela via que liga Patos de Minas a Uberlândia. No dia 5 de janeiro, o buraco no asfalto se formou a 1,5 km de Santana de Patos para quem sai no sentido a Patos de Minas.
Quem segue da capital do milho com destino a Guimarães ou Patrocínio irá se deparar com erosão a cerca de 25 quilômetros. Com parte da segunda faixa interditada por cones do DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o alerta é para que os motoristas redobrem a atenção no trecho, que conta com muitas curvas. Segundo informações do DENIT, para o recondicionamento do local será necessária a contratação de uma nova empresa. Haja vista que a anterior deixou o serviço no ano de 2021 e desde então a rodovia não é mais reparada. A previsão é que um edital de contratação seja aberto no dia 10 de janeiro. 365 que já está em uma situação muito complicada porque tem muito buraco nesse trecho que vai para Uberlândia e esse daí fica a cerca de 25 quilômetros para quem vai sentido Patrocínio. É na pista do lado contrário para quem volta, mas fica a cerca de 25 quilômetros. E aí, claro, que com o período chuvoso e com a demora para resolver a situação vai só desbarrancando mais, né, Gui? Mas o problema não é esse aí, o problema não é esse buraco aí, o problema está um pouco antes de acontecer esse desmoronamento do barranco aí. O problema está no interesse, no jogo de interesse que nós tivemos aí ano passado em relação a essa rodovia, entre a União, o Estado e a privatização, com a justiça no meio disso aí. Essa rodovia ficou sem manutenção, não tinha nem manutenção corretiva, muito menos manutenção preventiva. É por isso que você vai pagar mais caro por essa manutenção aí da BR-365. Isso é dinheiro nosso que vai embora no buraco da chuva, que vai embora no barranco que quebra, porque não tem a manutenção, aquela fiscalização, que já teve em outros tempos aqui no Brasil, mas que passou, né, e nós não temos mais. Mas nós não temos essa manutenção preventiva. As prestadoras de serviço e as autarquias que tomam conta disso, né? O DENIT, por exemplo, que é um departamento, não é uma autarquia, é um departamento de estradas nacionais e toma conta disso aí. A NTT, que é a Agência Nacional que cuida da outra parte, também não faz esse tipo de denúncia, porque ela também toma prejuízo em relação a isso aí. Quem é gerido pela NTT também toma prejuízo em relação a isso aí. É um absurdo isso que acontece no Brasil, né? É um absurdo esse jeito com que tocam as coisas do Brasil. É um absurdo esse jeito com que aplicam o nosso dinheiro e gastam o nosso dinheiro. Está indo por água abaixo aí. Eu estou falando de manutenção preventiva. Você quer saber quem é que não tem mais manutenção preventiva e é um crime isso acontecer? A CEMIG. Ela não tem mais aquela manutenção de rede preventiva que tinha. E não ter essa rede de manutenção preventiva, essa manutenção preventiva na rede, isso pode causar inclusive acidentes. Porque esses cabos de alta tensão, isso corrói com o tempo, uma hora isso arrebenta e fica caído lá no gramado, no chão, como ficou há pouco tempo ali num distrito aqui de Patos de Minas. Então, o DENIT é a mesma coisa, né? A prestação de serviço, o Estado, a União, tratam disso aí. Depois, se ficar por 1 milhão, tudo bem, mas se ficar por 1 bi também, tudo bem. A gente vai lá no cofre público e busca esse dinheiro e vai lá e conserta. É bom até que a gente faz uma farra maior, né? E a gente continua pagando. O dinheiro que se vai gastar por falta de manutenção na BR-365, nesse trecho aqui da 040 até Uberlândia, é um absurdo esse dinheiro que nós vamos gastar aí por falta do serviço, por falta de ter a manutenção sistemática ou sistêmica nessa rodovia durante esse período aí. Pois é, o tempo chuvoso impacta também nas condições das estradas rurais. Nossa reportagem registrou nesse fim de semana a situação da estrada que dá acesso à região de Porto das Posses. O trajeto, que poderia ser feito em 30 minutos do centro de Patos de Minas até a Ponte do Bigode, foi mais demorado que o normal. Na estrada, que estava movimentada devido às folias de Santo Reis na zona rural, muitos motoristas passavam buzinando e reclamando da situação para a nossa reportagem. No meio do caminho, nos deparamos com uma Kombi que transportava integrantes de Folia de Reis. O capitão reclamou da situação.
Tô vindo lá da folia, da festa de Reis. E nós andamos aqui 4 dias. Sabe, você quer nas estradas, assim, que vai pras fazendas, todas as estradas são ruins, né? Mas essa mestra aqui tá muito ruim, mas tá ruim mesmo pra valer, né? Eu sei que na época de chuva não tem como começar a trabalhar, né? Mas tá de sol não trabalha, tá de chuva não trabalha. Então nós vai ficar sem estrada. Os fazendeiros ficam sofrendo aí, os caminhões de leite vêm, quebra na estrada aí, assim, agarra na estrada, né? Aí, ó, nossa, como é que tá. Passaram dificuldade pra isso? É, muito. O que aconteceu? Agarrou nas estradas aí, muito buraco, né? Os carros quebram tudo. E não é só o nosso, não. Se fosse só o nosso, nós dava um jeito e consertava, né? Mas os outros também, né? Chegaram a atolar? Chegou. Atolou, sim. É. E aí teve que descer da Kombi? Teve que descer e empurrar a Kombi, né? Nós éramos muito folião também, né? Deu certo, né? Mas aí, com estado. Precisa de um mar, né? Pelo celular, eu até tentei registrar a situação, mas eram tantos buracos que as imagens ficaram assim, tremidas. Além disso, tivemos medo de atolarmos na estrada. Tostão, que foi jogador de futebol em Patos de Minas e que há 30 anos mora na fazenda Lagoas Curralinhos, reclamou da situação da estrada para a nossa reportagem. A estrada ela já teve melhor, né? Agora ruim que nem ela tá, nunca teve. Agora a gente espera que quando chegar a época da seca aí, que eles dão um jeito de arrumar pra gente, que não sou eu que preciso, né? Tem muita gente, né? E a gente tá aguardando, esperar passar a chuva e eles procuram a gente aí para pegar um cascalho. No início do ano, ele tinha que dar uma grande volta após a enchente na Ponte do Bigode. Agora, além do prejuízo com vários reparos do carro, devido à precariedade das estradas, ele ainda conta que os caminhoneiros que vão até a sua propriedade para buscar o leite também estão insatisfeitos. Eles reclamam muito, né? Os leiteiros reclamam a gente, reclamam. O carro da gente estraga muito mais, porque você sai, você passou na estrada e viu que ela tá ruim, né? Então é complicado. Você não, se for assim se tiver pressa para chegar na cidade, você chega, mas seu carro quebra. Então você tem que ter paciência, tem que sair, vamos supor, daqui lá você gasta 20 minutos, 30 minutos com a estrada boa, você gasta 1 hora e pouquinho para você não ter problema no carro. O produtor rural pede a atenção das autoridades. Pôr na consciência lá que assim que melhorar o tempo, eles pegar uma equipe boa e vir para o nosso lado aqui, nós dar uma mão, ajudar, porque tá complicado. E é uma situação que se repete, né? Todos os anos. Olha, no começo desse governo, do atual prefeito, se anunciou-se que... se fica bom, né? Anunciou-se que nós teríamos aí a prestação, uma terceirização, para a gente ter uma empresa particular prestando serviço aí nas estradas rurais. Isso não adiantou absolutamente nada. Nós estamos vivendo o mesmo problema. As estradas são mal conservadas, são mal feitas, os remendos que são colocados, são mal feitos, não são próprios, e nós padecemos aí, o pessoal da zona rural padece aí com esse tipo de estrada aí, porque vai chover, vai ficar desse jeito mesmo. E hoje o trânsito, a presença, o número de veículos rodando nas estradas vicinais é muito maior do que um tempo atrás. Hoje você tem um movimento absurdo em determinadas estradas vicinais aqui do nosso município. Essas estradas precisam de manutenção. Agora é preciso fazer a coisa certa. Em relação ao problema que eu estava falando do Rio, é a mesma coisa do problema das estradas. É preciso que se faça um trabalho definitivo. É preciso que se faça um reparo definitivo. É preciso que se faça o reparo definitivo não tem jeito. Bom, pelo menos estruturalmente, né? É preciso que se tome uma posição em relação a essas estradas vicinais que tenha uma solução que pelo menos demore um pouco mais, ou pelo menos que fique mais fácil a manutenção e o pessoal da zona rural não tenha tanto problema assim com as estradas, né? Não sofra tanto, né? Análise terminando, o News também. Obrigado, Gui. Amanhã a gente se encontra novamente. Perfeitamente. Boa noite para o senhor, boa noite ao nosso telespectador. Boa noite, até amanhã.